E é engraçado, né, como as crianças são espontâneas, né? Tanto para falar aquilo que está gravado na sua mente, no seu coração, como para não falar nada também, né? Para chegar e falar, eu quero falar. E aí chega na hora, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas não importa, eu quero falar alguma coisa. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, pela vida de cada um dos nossos visitantes também. Vocês, obviamente, já perceberam que essa não é a decoração normal da igreja, né? Nós tivemos esse final de semana, como nós já citamos aqui, a Escola Bíblica de Férias, que é... Obrigado, Maria José. Senão daqui a pouco eu vou pegar a vassoura aqui e vocês vão achar que eu vou sair voando, né? Então, melhor não. Então, irmãos, nós tivemos ontem o privilégio de poder celebrar a glória de Deus juntamente com as crianças. E o tema da nossa Escola Bíblica de Férias foi esse que está aqui no mapa perdido, aqui, em busca do tesouro perdido. Que nada mais é do que uma alusão à ação de Deus para com as nossas vidas. Ou seja, um dia nós estivemos perdidos, mas Deus nos encontrou. E o grande tesouro para os olhos do nosso Deus somos nós, a criação dele. Para Deus nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos o grande tesouro precioso que Deus não apenas encontrou, mas ele pagou um preço muito alto para nos ter de volta, que foi a vida do seu Filho Jesus Cristo. Então ele pagou um preço alto. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você é um tesouro precioso. Você vale um tesouro, um valor inestimável para Deus, porque eu e você fomos comprados pelo sangue do Filho de Deus, de um valor inestimável. Amém? Eu quero agradecer a sua presença. Ficamos muito felizes ontem, porque nós tivemos aí aproximadamente 42 crianças aqui brincando, pulando, sendo ministradas, sendo abençoadas e nos abençoando também. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é das crianças. Então, nós estivemos aqui celebrando no meio do reino de Deus, porque elas estavam aqui e nós somos gratos a Deus por estas coisas. Somos gratos pelos pais que estão aqui também nessa noite, os pais que nos visitam. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você se sinta à vontade aqui, porque essa é a casa do Pai, a sua casa também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Por ocasião da reflexão de ontem, o texto de Lucas 19:10 nos trouxe esta palavra que é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos ainda uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de números 8 ao 10, ou versículo 8º ao versículo de número 10. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Lucas 15, do 8 ao 10. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, ou melhor, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que ela continue a falar aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós cremos em nome de Jesus que
O Senhor quer falar, tem falado e continuará falando conosco. Transforma-nos conforme o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos ainda há pouco aqui um pequeno teatro dramatizado aqui pelos nossos jovens, que conta um pouco dessa história que nós acabamos de ler aqui, a parábola da dracma perdida. A Bia fez de uma maneira contextualizada, trocou a dracma pela aliança, trocou a candeia pelo celular, mas o cerne da coisa, o espírito da história é o mesmo, ou seja, a de uma mulher que é presenteada, que perde esse presente e que fica numa situação um pouco delicada, porque se ela não encontra, ela não tem como se apresentar depois para o seu noivo e explicar, olha, perdi aquele presente que você me deu para o nosso casamento. A verdade, irmãos, é que toda perda, ela é desagradável, ela gera transtornos para a gente, ela nos deixa numa situação de ausência ou de embaraço ou de preocupação. Eu brinquei ainda há pouco, nós estávamos para sair de casa e a Thaís me ligou e falou assim, ó amor, quando você vier, traz meu celular que eu esqueci. Falei, tá bom. Antes de eu sair, procurei o celular em casa, não achava, falei, bom, vou ligar porque aí vai tocar e eu vou achar. E aí tocou, daqui a pouco ela atendeu e falou, alô? Eu falei, alô? O celular estava aqui na igreja, que eu deixei em cima do púlpito e esqueci. Eu falei, graças a Deus, né? Porque como eu comecei a ligar e não escutava o toque em casa, eu falei, pronto, só falta ter perdido na rua, né? Às vezes você entra no carro, cai do bolso e... Enfim, transtorno resolvido, graças a Deus. A questão, irmãos, é que essa mulher, ela não estava com um simples transtorno de perder uma moeda, que depois ela poderia simplesmente substituí-la ou recuperá-la. A dracma era uma moeda do mundo antigo. Pode projetar aí para mim, Ezequiel? Ok. Isso é uma dracma. Era uma moeda dos tempos de Jesus. Você tinha num lado a face de César, do outro lado a figura de uma coruja. Não pesquisei por que tinha uma coruja, mas enfim, essa é a dracma. E além de ser uma moeda utilizada como dinheiro, né, com o seu valor agregado como uma moeda de troca, ela também era utilizada no mundo antigo como indumentária, como enfeite, como colar. Então, essa é uma figura mais contemporânea, mas é só para a gente ter uma ideia de como que as mulheres utilizavam dracmas como colares, como enfeites, e isso, portanto, tinha um valor que ia além do próprio dinheiro que a moeda valia, mas como um enfeite, como um adorno, como um símbolo de que essa mulher estivesse, portanto, comprometida com alguém. E aí nós vemos, então, uma ilustração da mulher com a dracma perdida. Ou seja, ela tinha apenas 10 moedas. E uma dessas moedas se perde. Qual o problema dessa mulher? Por que ela está numa situação tão delicada? Porque Jesus aqui no texto, essa é a segunda de 3 parábolas, ele comenta e fala a respeito primeiramente da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida e depois ele vai falar do filho pródigo. E quando ele fala da dracma, ele está falando de um mundo que é um mundo rural, é o mundo do camponês, é o mundo das pequenas aldeias. E uma moeda numa aldeia pequena, ela não era uma coisa muito comum de se utilizar, era uma coisa escassa. Por quê? Em pequenas aldeias, você não tinha a necessidade de estar utilizando dinheiro o tempo todo, porque as aldeias elas eram quase que autossuficientes. Você plantava o que você comia, as mulheres teciam, faziam seus próprios tecidos, faziam suas próprias roupas, os homens cuidavam ali do gado miúdo, das ovelhas, pequenas ovelhas, e tinham ali a sua carne, e o pouco comércio que eles faziam, não dava para produzir tudo, obviamente, então eles saíam das suas pequenas aldeias, iam para lugares maiores, compravam o que eles precisavam, vendiam aquilo que eles tinham para vender, e ali eles tinham dinheiro, e voltavam para a aldeia, mas o dinheiro ficava com os homens. Uma mulher, ela não precisava de moedas, porque ela não fazia comércio, pelo menos uma mulher de pequena aldeia, ela cuidava mais dos afazeres domésticos. Então,
um colar, um adorno de moedas, de dracmas, era um presente especial, como foi ilustrado aqui, para uma mulher que pudesse, uma mulher que recebesse ali uma proposta de casamento. Então era como um dote. Essa era uma das possibilidades de você presentear uma mulher com um colar de dracmas. Então ela recebeu aquele colar, aquilo era um sinal muito precioso de que ela era uma pessoa comprometida e que logo ela estaria contraindo matrimônio e estaria ali iniciando uma nova família. Perder um dracma, naquele contexto, naquela situação, significaria uma série de coisas. Significaria, por exemplo, que ela não era uma mulher preparada para casar. Que se ela não podia cuidar nem do presente do seu noivo, como é que ela ia poder cuidar da casa? Como que ela poderia cuidar dos filhos? Como ela poderia ser uma boa esposa, uma boa mãe? Então isso era um problema. Talvez para a gente hoje, a gente pense, mas isso é uma bobagem, né? Uma bobagem para a gente. Mas naquela época era uma coisa muito importante. Era assim que a sociedade caminhava naquele tempo. Então, o negócio era sério. E aí perder a dracma significava um grande problema. Então ela tinha que achar. Ela tinha que encontrar, porque aquilo era uma joia preciosa. E nós vimos ali o adorno daquela mulher na figura anterior com tantas moedas, né? E obrigado, Zé. E 10 moedinhas ali, porque talvez ela fosse de um contexto muito humilde mesmo. Não sei, não posso afirmar se há um outro significado para 10 exatamente, mas possivelmente era um contexto de muita humildade. Talvez o seu noivo tenha tido ali que se esforçar muito para poder presentear ela com aquilo. Talvez aquilo fosse o melhor que ela podia dar, que ele podia dar para ela. E por alguma razão ela perdeu uma dessas moedas. Irmãos, o fato é que nós também, além de sermos um tesouro precioso para Deus, como nós já falamos, Deus também nos dá presentes preciosos. Ele nos dá tesouros preciosos. E assim como essa mulher, talvez em algum momento da nossa vida nós tenhamos perdido uma parte desse tesouro. Talvez uma das nossas dracmas, uma das nossas moedas preciosas possam ter se perdido. E se nós compararmos essa situação com o texto que nós lemos, eu quero apenas dizer para você o seguinte: essa mulher perdeu a joia preciosa, mas ela perdeu próxima de si, dentro da sua casa. E talvez alguma porção preciosa daquilo que Deus nos deu, que talvez a gente possa até ter perdido, ou não estamos encontrando, talvez esteja perto. Quem sabe dentro das nossas casas. Não sei. Mas vale a pena a gente refletir a respeito dessas coisas. E eu quero te convidar e te desafiar para crer em Deus primeiramente. Para crer que, primeiro, você é um tesouro precioso. Segundo, que Deus te dá tesouros preciosos. Terceiro, que Deus restaura toda a preciosidade que Ele te deu. E que você não precisa ficar angustiado, nem preocupado em demasia, porque nós cremos num Deus poderoso. Um Deus que restaura, nós cantamos isso ainda há pouco. Um Deus que remove pedras, um Deus que faz milagres, um Deus que transforma as nossas vidas. Se nós, assim, crermos em nome de Jesus. Eu creio nisso. E eu quero te convidar para crer nisso também, em nome de Jesus. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque uma pequena perda, como a dessa mulher, pode gerar um estrago muito grande. Assim como para ela o estrago poderia ser grande, nós também, se não estivermos atentos, com pequenas perdas, podemos ter grandes problemas. Talvez você nem saiba o que você tenha perdido, mas talvez você até já conheça algum estrago. Como que nós podemos reconhecer os tesouros perdidos? E qual o caminho para encontrá-los? Primeiramente, segundo o texto da palavra de Deus, nós precisamos acender a luz e reconhecer a graça de Deus. Um dracma perdido, um tesouro perdido, contextualizando para a nossa realidade, é como algo que já está desgastado. Algo que você já teve nas suas mãos um dia e que por alguma razão você perdeu. Pode ser, por exemplo, um relacionamento que um dia já foi bom,
que já te deu muita alegria e hoje está desgastado, está cansado, está comprometido. Pode ser uma pequena perda que em algum momento da vida se tornou grande e que muitas vezes a gente não dá atenção, não dá valor. A gente não liga muito para os pequenos detalhes da vida. E às vezes a gente se esquece que Deus pode estar nos detalhes da vida. E a gente tem que valorizar. Por exemplo, no início de um casamento, a gente se preocupa com detalhes, não é? Se preocupa com o café da manhã. Aí vai lá, agrada a noiva, a esposa, né? Leva o cafezinho da manhã para ela, faz aquele agrado. A esposa vai lá, faz aquele almoço caprichado. O marido não esquece de data, né? E é duro, né, irmãos, agradar a mulher, os homens aí, né? Como é que a gente vai lembrar de tanta data, né? Aniversário de casamento, aniversário do namoro, aniversário do primeiro beijo, aniversário da... É muito aniversário, irmãos. Mas no começo a gente lembra, né? Depois a gente vai esquecendo. E as mulheres fazem questão de lembrar. Faz parte. Mas a verdade, irmãos, é que há muitos detalhes que a gente vai deixando ao longo do tempo. E a gente não deveria. Eu estou dando exemplo do casamento, mas isso vale para tudo. Vale para o relacionamento de amigo. Vale para o trabalho. Vale para o nosso relacionamento com Deus. E são os detalhes que fazem toda a diferença. Você quer um exemplo? Hoje de manhã, fui para o aeroporto aqui em Prudente, me despedi do meu irmão, foi embora hoje. Domingo passado a gente orou aqui, agradeço a oração dos irmãos. E hoje ele foi passar uma temporada fora. Vai ficar aí uns 6 meses e eu disse para ele, até breve, hein? E conversando com a minha cunhada, ela falou assim, ele vai nesse turbo-hélice até Campinas, eu morro de medo desse avião. Eu falei assim, eu acho tão gostoso, né? Detesto avião. Eu falei, olha, é que eu nasci pobre, que se eu tivesse nascido rico eu só viajava de avião. Mas eu gosto. Às vezes balança um pouquinho, mas é gostoso. E eu falei para ela, né? Olha, estatisticamente é o meio mais seguro de se viajar. O problema é que se der alguma pane, né? Não tem acostamento. Mas estatisticamente falando, é muito mais seguro do que um avião, do que um ônibus ou do que um carro. E tem um livro que eu li algum tempo atrás, de um autor chamado Malcolm Gladwell, que se chama Outliers, Foras de Série. Esse é o livro. E ele conta várias histórias de pessoas que se destacaram na vida por alguma razão, né? E ele tem uma teoria interessante, a teoria das 10.000 horas, que se você praticar bastante, você vai ser bom em algo. E no capítulo 7 ele conta uma história a respeito dos acidentes aéreos. Lógico que eu não contei para o meu irmão antes de viajar, porque senão ele ia ficar preocupado, né? Mas ele diz o seguinte, que isso não é a teoria dele, isso são dados estatísticos. Ele conta que há uma série de falhas somadas para que um avião venha passar por algum tipo de tragédia. Ou seja, não é tão simples que um avião caia ou que ele tenha alguma pane, algum tipo de problema. Existem pelo menos 7 procedimentos, que são procedimentos de segurança, que sempre são checados exaustivamente para que um avião possa fazer o seu voo tranquilo. Pode ser que algum procedimento desse falhe, mas é preciso que vários deles falhem para que alguma tragédia aconteça. Ou seja, um bom piloto, um bom copiloto, uma boa equipe, ela vai checar isso exaustivamente, vai checar os detalhes, para que uma grande tragédia não venha acontecer. Quando acontece uma tragédia muito grande, irmãos, um avião que cai, uma pane aérea, pode saber que 99% das vezes é falha humana. Deixou de se olhar e se atentar aos detalhes. Nós não somos aviões, mas na nossa vida, você pode observar, toda vez que acontece alguma coisa muito grave, toda vez que nós temos um problema muito grande, algum detalhe foi deixado de lado. Talvez um pequeno detalhe que a gente não deu muita importância, não, isso é bobagem, mas é como aquela goteira, que se você não fecha a torneira, não cuida da manutenção, ela vai pingando e vai transbordando, quando você vê, já está tudo molhado. Então, irmãos, nós precisamos observar os detalhes, porque são neles
que às vezes as grandes tragédias acontecem. Como é que você vai começar a cuidar desses detalhes? Bom, aquela mulher, ela perdeu aquilo que poderia ser um detalhe. Uma moeda, tudo bem, tem mais 9. Não, ela precisava procurar. Diz o texto da palavra de Deus que ela acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, uma luz. E ela começa a procurar pela casa e começa a iluminar, porque no escuro não dá. Uma lanterna, né? Ou como a Bia, um celular. Irmãos, só há uma maneira segura, garantida, de nós começarmos a observar a nossa vida, começarmos a procurar os detalhes da nossa existência e começarmos a mudar essa realidade. Isso se dá quando nós deixamos que a luz de Jesus ilumine as nossas vidas. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que nos ilumina. Jesus é aquele que deixa as coisas às claras. Talvez a gente esteja procurando algo e não consegue encontrar. O que aconteceu com a minha vida? Estava tudo bem. De repente as coisas começaram a degringolar e eu não consigo mais encontrar uma solução. Está tudo escuro. Eu olho e não consigo encontrar a saída. Peça para Jesus mudar a sua vida. Peça para Jesus mudar a sua realidade. Ele vai iluminar o seu caminho. Ele vai deixar às claras tudo aquilo que está escondido. Ele vai iluminar até os detalhes mais profundos da sua vida. E você vai começar a entender as coisas. E a sua vida vai começar a ser transformada. Amém? Jesus é a luz da nossa vida. Quando nós deixamos que Ele ilumine a nossa vida, então a graça de Deus é derramada sobre nós. E nós podemos começar a mudar a nossa realidade. Mas é preciso ainda que nós continuemos atentos ao exemplo daquela mulher. E aí então, quando nós fazemos isso, nós limpamos a nossa casa e nós nos arrependemos a Deus. Veja, iluminar é muito bom. Jesus, Ele ilumina as nossas vidas. Nós deixamos a casa iluminada. Eu gosto de casa iluminada, viu, irmãos? Em casa eu não gosto de trabalhar no escuro. Gosto de colocar lâmpada. É uma benção. Não gosto de escuro realmente. Escuro só para dormir. Mas às vezes, não basta a gente apenas iluminar. A gente precisa limpar o ambiente. Uma outra história. Quando eu mudei de Minas para Prudente, nós estávamos casados há 6 anos. Já tínhamos feito 2 mudanças. Mudamos para o Paraná, depois fomos para Minas Gerais. E é incrível, irmãos, como que em 5, 6 anos a gente consegue acumular tanta coisa em casa. Eu não sei se você tem mania de acumular coisa, né? Não posso dizer que a gente tem mania, mas que a gente acumula. E de vez em quando precisa fazer uma faxina e jogar algumas coisas. Quando nós mudamos de Minas para Prudente, nossa casa em Minas era uma casa muito grande. E por mais que a gente tivesse acumulado coisas, ainda sobrava espaço para acumular mais um pouquinho. E aí, de mudança, eu e a Thaís sentamos e falamos: olha, está na hora de se desfazer de algumas coisas. Irmãos, dava uma caçamba, viu? De coisas que nós jogamos fora. Deixamos para trás, deixamos lá em Minas e viemos para Prudente. Mudamos para cá 1 ano e meio depois. Tiramos umas férias no meio do ano. E já estava na hora de se desfazer de algumas coisas, mas eu não queria fazer nas férias, irmãos. Mas a minha esposa é muito organizada, muito limpa. E ela começou a fazer uma faxina ali do primeiro dia, do segundo dia. E aí no terceiro dia eu já estava bravo. Falei: eu não quero saber mais de faxina, não, eu quero férias. Eu quero descansar. E aí, né, tinha uns pneus lá guardados. E é lógico que não foi ela que guardou, fui eu, né? Então ela deixou aqueles pneus ali no corredor. Para que guardar pneu velho, irmãos? Essa é a pergunta, né? Você acha que um dia vai precisar deles? Acha, né? E aí o pneu no corredor. E o Gabriel, que vocês viram aqui, né, que é muito acelerado, 2 anos atrás ele já era acelerado, irmãos. E aí ele correndo para lá e correndo para cá, daqui a pouco ele tropeça no pneu e se arrebenta no chão. E testa com calombo, e eu fiquei nervoso. Falei: tá vendo? Ó aqui. E aí a Thaís falou assim: mas claro, o que esses pneus estão fazendo aqui? Eu falei: Aí eu fiquei com uma raiva daquele pneu. Catei o pneu e arremessei longe. Raiva, né?
E aí quando você faz as coisas com raiva, coisa boa não vai acontecer, né? Com aquela bela pontaria involuntária, eu arranquei a torneira da mangueira, e aí foi mangueira para um lado, torneira para o outro, e água, e já à noite, e aí eu vou lá, né, todo murcho, desliguei o registro, coloquei uma rolha ali, no outro dia, graças a Deus deu para consertar a torneira, não sem quebrar um pedaço da parede, e enfim. Ai, ai. Irmãos, por que a gente junta tanta bagunça, né? Só para justificar, viu, irmãos, a gente não faz mais isso, né? A gente não faz faxina nas férias e a gente não ajunta, não acumula mais. Toda semana, segunda-feira, amanhã é dia, chego no meu escritório, tudo aquilo que é papel sobrando, tudo aquilo que não serve eu já jogo, a roupa que já não estou usando mais eu já acumulo, já mando para frente, e isso é bom. O problema não é a casa, irmãos, em si. A casa você pode pagar uma diarista, você pode pagar uma faxineira, você pode tirar um dia de folga, dar uma ajeitada. A questão é a nossa vida. Será que nós não estamos acumulando muita sujeira na nossa vida? Será que não tem muita coisa que a gente está deixando acumular há muito tempo e a gente se recusa a limpar? Ou então dá só aquela batidinha assim, não, tá limpo, tá bom, vamos seguir em frente. Eu acho que essa é a grande questão. Quando aquela mulher sai para procurar a dracma perdida, não adianta ela dar uma passadinha de pé assim, uma passadinha de mão, ver se eu acho aqui. O texto diz que ela pega e começa a varrer a casa, ou seja, ela faz uma faxina para ver se ela encontra a moeda perdida. Tem que levantar sofá, tem que empurrar móvel, se tiver tapete tem que levantar, tem que dobrar, tem que procurar. E muitas vezes, irmãos, o nosso problema, a nossa grande dificuldade é que nós estamos acumulando, às vezes, sujeira emocional, sujeira espiritual, sujeira relacional, e a gente não quer fazer uma faxina. Resiste, porque dá trabalho, né? Já viu você começar uma faxina e terminar descansado? Se você termina descansado, eu te convido para me ajudar lá em casa. O meu carro, por exemplo, está precisando de uma lavada faz uns 30 dias aí. Eu estou resistindo. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida. E ela começa a partir de nós. Como é que nós vamos fazer uma faxina na nossa vida? Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus e reconhecer que sem Ele a gente não vai mudar, a gente não vai melhorar. Irmãos, vamos falar o português claro aqui. Quantos e quantos de nós não temos maus hábitos, pecados, aqueles bem ocultos que ninguém sabe, mas Deus sabe e você também? Será que não está na hora de confessar? Será que não está na hora da gente se arrepender de algumas coisas que a gente tem cultivado na nossa vida, que Deus já deu aquela cutucada e falou assim, escuta, isso aí não está legal, muda isso. E a gente dá aquele sorriso amarelo para Deus e fala assim, daqui a pouco, semana que vem, depois eu dou uma limpada nisso. Ou então dá aquela limpadinha superficial. É igual a história do perdão, viu, irmãos? Às vezes a gente precisa liberar perdão para a pessoa, a gente cumprimenta assim, tá perdoado, irmão, tá perdoado, viu? Tira a mão, né? Você não vai se acertar com aquela pessoa? Não, já perdoei. Mas quando ela passa de um lado da rua, você... tudo bem? Aquela limpada por cima, né? Os nossos relacionamentos familiares, maus hábitos, não é? Como é que a gente conversa com a esposa, com o marido? Como é que é o nosso relacionamento com os filhos, com os nossos pais? Como é que é o nosso relacionamento no trabalho? Você é uma pessoa querida no trabalho, você é aquela bênção, não é? Que todo mundo olha assim e te atura. Irmãos, Deus quer limpar a nossa vida, mas a gente tem que estar aberto para essa limpeza. E a melhor maneira de começar essa limpeza é confessando os nossos pecados, se arrependendo na presença de Deus e pedindo para Ele que Ele mude a nossa realidade. Irmãos,
Isso é palavra de Deus. Eu quero que você creia nisso em nome de Jesus. Hoje em dia muita gente tem falado, não, você vai prosperar, você vai vencer na vida, e não fala de arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Sem perdão não tem mudança de vida. Sem mudança de vida por Deus, você não vai melhorar a sua vida. Não adianta você querer melhorar, ser curado, prosperar. Irmãos, tudo começa aqui, ó, no arrependimento e no perdão de Deus. A melhor cura que Deus pode dar para a sua vida é o perdão que Ele pode derramar em você. Já começa muita coisa mudando aí. Tem muita gente que fica doente, fisicamente falando, porque não é curada, porque tem sujeira. Sujeira emocional, sujeira espiritual. Só Deus pode tirar isso da nossa vida. Amém? Último conselho da palavra de Deus. Nós devemos procurar diligentemente até restaurarmos a nossa alegria. É interessante porque o texto diz o seguinte, que aquela mulher, ela busca diligentemente até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontra, ela convida as amigas, convida as vizinhas, convida as pessoas mais chegadas. Olha lá a ilustração, a alegria de poder ter encontrado a sua dracma. E aí ela não tem mais vergonha, não tem mais medo, não tem mais ansiedade, porque ela encontrou aquilo que ela buscava, e aquilo lhe trouxe grande alegria. Irmãos, quantos e quantos de nós, que diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, já desistimos de encontrar aquilo que nós perdemos? Irmãos, eu não vou dar lição de moral para ninguém aqui, porque quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou homem também. Sou de carne e osso, pecador, igualzinho todo mundo aqui. Então não estou numa posição superior para dizer assim, Leonardo não desiste de nada. Irmãos, eu também tenho as minhas lutas. Mas eu quero, desafiado pela palavra de Deus, dizer o seguinte: nós precisamos perseverar. Nós não podemos dar o braço a torcer tão fácil, não. Nós precisamos crer em Deus, que se Ele é o nosso Pai, como nós cremos e confessamos que Ele é, e que se Ele cuida de nós, alguma coisa boa vai acontecer. Nós lemos na palavra de Deus hoje em Filipenses pela manhã, o texto que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, você pode tudo naquele que te fortalece, que é Deus. Então não desista fácil. Se aquela mulher tivesse desistido de encontrar a dracma, ela ia cair em desgraça. Ela ia ter problemas. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que é que você perdeu e que você já desistiu de procurar? É um sonho? Não desista do seu sonho. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, não desista não. É a esperança de que alguma coisa pode mudar e melhorar? Você já desistiu? Então volta a lutar. Busca diligentemente, insistentemente. É o casamento? É o relacionamento com alguém que você ama? Não está na hora de desistir ainda. Luta mais um pouco. É o seu filho, é a sua filha? Você não pode desistir. É a fé, é o relacionamento com Deus, é a salvação de alguém que você ama. Busca Deus, não desiste. Continua buscando diligentemente, porque se você perseverar, cedo ou tarde, você vai estar sorrindo, você vai estar se alegrando, você vai estar celebrando a Deus, você vai estar confessando que Deus te abençoou e que você encontrou vitória. Assim como essas mulheres sorridentes da ilustração, você vai estar com a dracma perdida na sua mão e vai estar dizendo: Deus me abençoou. Busquei, perseverei e Deus me abençoou. Amém, irmãos? Irmãos, isso vale para tudo nas nossas vidas. Mas eu quero trazer ainda uma reflexão daquilo que esse texto, na verdade, direciona para tudo. Nós estamos falando aqui muito do aspecto pessoal, do aspecto das emoções, da espiritualidade, dos relacionamentos, e tudo isso faz parte do texto, da reflexão que nós tivemos. Mas há algo maior ainda que Deus nos apresenta, que é a nossa salvação. No final do texto, diz a palavra de Deus que, da mesma maneira, quando a alegria
Porque a mulher encontrou uma dracma perdida. Jesus diz assim: eu vos afirmo, versículo 10, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos arrependemos, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a festa no céu, porque nós somos salvos. Tudo isso que nós falamos aqui é muito importante, por isso valeu a pena a reflexão. Eu preciso do melhor relacionamento possível com meu irmão, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu preciso de uma vida transformada, tudo isso é muito importante. Mas, irmãos, a nossa vida ela é limitada, é passageira, ela é contada. Vai chegar um dia em que eu vou envelhecer, e eu espero ficar bastante velhinho, sem dar muito trabalho, mas espero viver muitos anos, mas eu não sei. Quem de nós sabe o dia de amanhã? Alguns vão morrer de enfermidade, outros vão morrer de outras causas, outros vão morrer de velhice. Alguns vão chegar aos 40, outros aos 50, outros aos 70. Cada um de nós tem a nossa história. Mas vai chegar um dia em que nós vamos nos encontrar com Deus. Isso não é exclusividade de um ou de dois, isso é para todos. E nesse dia, nós queremos, e eu creio em nome de Jesus, que se confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos chegar num ambiente de festa. Deus vai se alegrar conosco. Deus vai festejar conosco. E essa é a grande promessa da palavra de Deus. E é para isso que Deus te encontrou como tesouro perdido. É para isso que Jesus morreu. É para isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho e dizendo que Jesus salva, que Jesus te ama e que você é o tesouro precioso de Deus. Amém, irmãos? Que assim Deus te abençoe, que assim Deus te encontre e que assim nós possamos encontrar também a nossa alegria, a nossa dracma, o nosso tesouro precioso. Jesus já abriu as portas. O maior tesouro que é a salvação nós já temos. Que nós possamos buscar os outros que Deus nos dá. Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Nós temos o privilégio de poder crer e confiar num Deus Todo-Poderoso, que nos presenteia, que nos abençoa e que nos restaura. Eu quero, nesse instante, orar pela sua vida, orar pela vida da igreja, orar pela minha vida e convidar você para colocar o seu coração na presença de Deus. Se há algum tesouro, seja ele qual for, algum detalhe da sua vida que precisa ser transformado, mudado, algo que precisa ser restaurado, eu quero convidar você para, em nome de Jesus, colocar o seu coração na presença de Deus e pedir para que Deus restaure isso na sua vida enquanto eu oro. Não sou eu, mas é Deus quem vai fazer isso. Nós vamos apenas pedir. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, ser-nos-á concedido, conforme a vontade de Deus. Então, se você orar com fé, creia, porque Deus vai fazer assim na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor agora continue a visitar o nosso coração e as nossas vidas. Pai, que a dracma perdida, o tesouro perdido na nossa vida, na nossa casa, na nossa realidade pessoal, possa ser encontrado, Senhor Deus. Pai, talvez muitos de nós aqui já tenhamos nos perdido nos detalhes da vida. E é verdade, Pai, que assim como aquela mulher, talvez o tesouro precioso que nós tenhamos perdido está muito próximo de nós. Talvez dentro das nossas casas mesmo. E nós queremos encontrá-lo, Senhor Deus. Ilumina-nos, Pai, com a luz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer uma faxina emocional, espiritual nas nossas vidas. Que nós tiremos toda a sujeira que está debaixo do tapete. Que nós possamos ter a nossa vida como o templo do Teu Santo Espírito, a nossa casa limpa, lustrada, perfumada. Para que nós possamos ver claramente
e encontrar tudo aquilo que o Senhor plantou um dia nos nossos corações, nas nossas vidas. E Senhor Deus, que por meio do Senhor a nossa alegria seja completa, Pai. Se for necessário, Senhor Deus, que nós nos arrependamos aqui nesta noite dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos, que nós possamos consertar o nosso relacionamento com o nosso próximo e principalmente com o Senhor. Se alguém aqui nesta noite, ó Pai, que precisa de perdão, que o Senhor derrame perdão e graça em nome de Jesus. Se alguém aqui nesta noite, ó Pai, que precisa perdoar, que o Senhor gere quebrantamento nesse coração, para que essa pessoa possa perdoar. Se alguém aqui nesta noite, ó Pai, que está afastada do Senhor, por qualquer que seja o motivo, que o Senhor agora, Pai, quebre esse afastamento e restaure a comunhão dessa pessoa com o Senhor em nome de Jesus. Se alguém aqui nesta noite, ó Pai, que está vivendo um contexto difícil de enfermidade emocional, espiritual, física, que o Senhor visite essa pessoa agora em nome de Jesus. Derrame do teu bálsamo, Pai. Promova a cura sobre esta vida em nome de Jesus. Acima de tudo, ó Pai, que o Senhor promova a salvação nesta noite. Tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus e os anjos cantam de júbilo e alegria. Nós queremos nos alegrar e celebrar por isso também em nome de Jesus. Portanto, ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus.